Olá, boa tarde a todos. Estou aguardando a professora Paula. Muito obrigada pela presença. Aguardando a professora Paula, que vai fazer uma entrevista comigo hoje, contar um pouquinho do mito de Ganesha, Shri Ganesha, o removedor dos obstáculos, aquele que libera e às vezes coloca também alguns obstáculos na nossa existência e que deu nome ao núcleo de yoga Ganesha, que eu fundei em 1982, já completou 39 anos. Então, bem-vindos todos. Estou aguardando, caso ela consiga entrar. De qualquer maneira, né, vamos falar um pouquinho sobre a questão do mito, a importância do mito na atualidade. Ele renova uma abertura do nosso psiquismo. Saímos daquele tempo profano do nosso cotidiano e criamos uma abertura para o tempo atemporal, né? A dimensão atemporal da nossa existência. O mito, cada vez que nós contamos um mito, ele se renova e quem conta o mito e aquele que ouve o mito se beneficia por essa história que vem desde os tempos imemoriais. Nós estamos falando de duas dimensões do tempo. O tempo cronológico, esse tempo que rege o nosso cotidiano, o tempo regido por Cronos, que nos devora, e o tempo que é o tempo, a dimensão interna, regida então por Kairos. Então esse tempo interno do acesso à nossa psique, né, individual, e que é fonte de tantas aberturas, a importância do simbolizar, do fabular, a transformação, porque quem conta um conto aumenta um ponto, exatamente porque algo se dá dentro do nosso psiquismo e que permite então essa ampliação de consciência. Então eu vou contar de forma breve o mito de Ganesha, Shri Ganesha. Na verdade, ele é filho de Parvati. Parvati representa a natureza. Ela é filha de Parvata, que é a própria montanha. Então, ela compõe juntamente com Shiva o primeiro casal do panteão hindu. Parvati está fazendo algumas abluções, ela está fazendo o que a gente chamaria de banho na nossa cultura, mas seria algo bem mais profundo do que meramente um banho. Ela está então nas suas abluções, que é um conceito importante dentro do hinduísmo, que é o princípio de Saucha, purificação. A purificação nesses níveis mais sutis, né? Desde o nível denso da nossa existência. Vale dizer que para entrar num templo na Índia é sempre importante você se purificar usando da água. Mas Parvati então está fazendo as suas abluções, praticando Saucha, e durante essas abluções ela tem um desejo ardente, e esse desejo ardente de gerar um filho. Então, isso é tapas, nós podemos associar esse desejo ardente por tapas, por perseverança, esse calor interno, essa resiliência que nos dá a energia necessária para a transformação.
desse calor, desse desejo ardente. Então ela retira de seu próprio corpo algumas substâncias e gera um filho. Esse filho é chamado Viniaka nesse momento. Então, Shiva ainda está na montanha, ele habita na montanha, ele é o meditante, ele é o criador do yoga. Então, ela pede a esse filho que ele se mantenha na sua porta como um escudo, né? Como um elemento de proteção. E então o Ganesha, que vai se tornar Ganesha, que na verdade nós ainda estamos falando de Viniaka, ele recebe essa orientação da mãe para não deixar ninguém perturbá-la. A seguir surge Shiva. Shiva é o senhor dos Ganas. Não por acaso, um dos nomes de Ganesha é Ganapati, o senhor dos Ganas, o senhor dos exércitos. Na verdade, Ganas são hordas, são, vamos dizer assim, categorias da existência. E Shiva é o senhor de todos os lugares. Então imagine, Shiva chega para encontrar Parvati, que está lá nas suas abluções, e encontra esse guardião na porta que lhe diz: não, você não pode entrar. Aí uma série de episódios míticos que hoje eu não vou entrar em detalhes, e o Viniaka acaba perdendo a sua cabeça. Shiva remove a cabeça desse filho de Parvati, que ele nem sabia dessa existência. E então, nessas alturas, a Parvati percebe que algo muito estranho está ocorrendo, fica muito mexida, muito mobilizada, e então Shiva se dispõe a buscar uma cabeça que possa substituir, que possa restituir a vida a este ser. E então a primeira cabeça que surge é a cabeça de um elefante. E dessa forma, Viniaka ganha uma cabeça, uma nova cabeça, e torna-se então um homem com um corpo de elefante. Então o Shiva, ele vai entrar posteriormente nessa composição, né? Shiva e Parvati, que formam esse primeiro casal do panteão, são considerados os pais de Ganesha. Vamos entender então um pouquinho esse significado simbólico dessa porta, né? O que acontece nessa fronteira? Na psicologia nós chamamos de têmenos. Há uma fronteira, uma proteção. E de que maneira nós nos protegemos, né? Nós cuidamos desse espaço sagrado, permitindo apenas com consciência que alguém penetre, que algum aspecto da existência possa chegar até o nosso espaço sagrado. Então, Ganesha está sempre colocado acima de todas as portas na Índia. É muito interessante, desde a minha primeira viagem à Índia, em 1976, junto com a Maria Helena de Bastos Freire, do Narayana, de onde eu venho, esse impacto de perceber que Ganesha está em todos os lugares, é um mito vivo. Os indivíduos se aconselham, se inspiram, se buscam proteção nesse ser, nessa entidade viva. Desculpe, eu recebi uma ligação, mas já estou de volta. Então, Shri Ganesha, ele remove os obstáculos, dificuldades. Eu penso que nós temos então a trajetória do mito de Shri Ganesha,
E mais tarde, há um outro episódio mítico que eu também gostaria de relatar, né? Lembrando que então essa defesa para nós transpormos um espaço, existe então uma atitude adequada para que você possa atravessar o portal. E quem cuida dessa fronteira é Ganesha. Há uma associação entre Ganesha e Hermes na mitologia grega, porque Ganesha, ele é o senhor dos Ganas, né? Quando o Shiva devolve a cabeça a Vinayaka, a Parvati, ela fica feliz que o filho voltou à vida, mas ela pede também que ele seja o senhor de todas as hordas, o senhor de todas as categorias. E é por isso que ele é o mensageiro. É por isso que há uma associação entre Ganesha e Hermes do panteão grego. Mais tarde, uma outra história que eu queria contar para vocês hoje é a história de Shiva e Parvati. Eles estão reunidos, e aqui eu preciso dizer que no panteão hindu, cada divindade tem um veículo. E no caso de Ganesha, ele tem um veículo que é um rato, Vahana. E ele tem um irmão que é pouco mencionado, muito difícil encontrar na iconografia, representação de Kartikeya. Kartikeya representa a matéria, enquanto Ganesha representa o espírito. Eu conheço uma única representação nas Ilhas Elefanta, perto de Bombay. Então a gente pega um barquinho e chega lá nessa maravilhosa ilha que foi destruída pelos portugueses, mas felizmente existem alguns painéis ainda intactos. Então lá nós conseguimos ver essa dualidade, né, essa polaridade, de um lado Ganesha e de outro lado Kartikeya. Kartikeya tem como veículo um pavão. E então, sentado em seu trono, estão Shiva e Parvati. E eles discutem que deveria haver, cada um de seus filhos deveria ter um casamento. Por casamento, vamos entender isso também simbolicamente, ganhar um desenvolvimento psíquico, ganhar uma Shakti, ganhar o poder criador, a energia do feminino. E então, Ganesha, é posta essa proposta, né? Ou os pais de Ganesha dizem, então a gente vai fazer um jogo, e quem ganhar esse jogo terá então, vai receber esse poder em sânscrito é Siddhi, Siddhi, então é uma capacidade psíquica, algo, vamos dizer assim, da mente ou da supramente, né? Decorrente do polimento da mente. E então Shiva propõe um jogo que seria aquele que desse a volta no planeta com mais rapidez, na verdade no universo com maior rapidez, seria o vencedor. Então os irmãos ouviram isso e Kartikeya imediatamente toma seu pavão e começa a dar voltas pelo universo. E, paradoxalmente, nós vamos perceber que Ganesha se mantém estável, sereno, muito tranquilo na sua imobilidade. Shiva e Parvati não entendem o que estaria acontecendo. Enquanto isso, Kartikeya, que é também o senhor da guerra, está dando voltas pelo universo. São 7 voltas, também um número simbólico. E então Shiva se dirige a Ganesha quando Kartikeya volta e diz, nossa, eu ganhei, eu sou o vencedor. E na verdade, Ganesha diz, não, eu sou o vencedor. Então Shiva pergunta,
Mas de onde você tira essa possibilidade, ou essa ideia de que você seja o vencedor? E Ganesha diz, está dito nos Vedas, e eu não vou dizer literalmente, né? Mas está dito nos Vedas que aquele que honra pai e mãe, aquele que circunda simbolicamente o universo, que são pai e mãe, esse é o vencedor. Ganesha diz, você, meu irmão, deu a volta no universo, mas eu percorri o meu universo. Ele percorreu simbolicamente esse universo subjetivo, esse universo interno. E então, para surpresa de Shiva e Parvati, sua mãe, Ganesha é considerado vencedor. Ganesha, na verdade, trabalha ou desenvolveu a sabedoria. Nós precisamos da sabedoria para poder vencer as nossas dificuldades. Então, Ganesha atribui-se a ele duas esposas, ou na verdade duas qualidades do feminino, que são Siddhi, que é essa capacidade da mente clara, essa lucidez, né, enorme de perceber a realidade da existência, e a outra qualidade que é Buddhi, que também se associa à clareza. Normalmente nós traduzimos por intelecto, mas é essa instância do nosso psiquismo, de uma supramente. Então, Shiva e Parvati têm esse ser tão especial, esse filho, que é Shri Ganesha, que eu gostaria de enfatizar, tem sabedoria. Muitas vezes nós nos defrontamos ou nos deparamos com algum obstáculo e temos muita dificuldade em aceitá-lo. Então vejam a necessidade de fazer toda essa autoinvestigação e perceber qual é o caminho a ser adotado. Digo isso para frisar ou para ressaltar que muitas vezes, porque Ganesha ele coloca obstáculos e retira, ele é o senhor da fronteira. De que maneira nós entramos nesse espaço sagrado? E essa é uma conquista muito importante para o nosso desenvolvimento. O mantra de Ganesha, Om Ganeshaya Namah, e os meus alunos, Regina, que está presente aqui na nossa live, que é cantora, nós sempre entoamos essa vibração, né? A importância da palavra sagrada e da frequência vibratória que isso desperta em todos nós, purificando. É uma maneira de saucha, é uma maneira de purificar também a nossa mente e a nossa trajetória e a nossa evolução. Shri Ganesha tem 108 nomes, eu vou dizer brevemente também, né? Essa configuração de Ganesha, quer dizer, um corpo de homem com uma cabeça de elefante montado num rato, que representa a astúcia ou a capacidade da mente de estar em todos os lugares. Alguém poderia perguntar a questão desse ventre tão avantajado, né? Ganesha também, uma das oferendas de Ganesha são doces. Então, o coco é uma das oferendas que é dada a Ganesha. O coco, quando ele é rompido, né? Isso representa o ego, né? Poder quebrar a nossa arrogância, a nossa híbris, a nossa soberba e se render diante de determinadas instâncias da nossa existência. Então, de uma forma muito breve, talvez, é claro que existam muitos outros aspectos,
mas eu também queria dizer que o núcleo de Yoga Ganesha que eu dirijo já há 39 anos, ano que vem provavelmente vamos completar os 40 anos com muita alegria. O núcleo tem uma equipe de professores, algo assim que compõe de uma maneira muito rica a nossa experiência, sempre a partir de uma troca, incluindo então a massagem, a meditação, as práticas diárias. E eu quero dizer que a primeira viagem que eu fiz à Índia em 1976 foi um momento em que eu sonhava com Ganesha. A colega que dividiu o quarto comigo dizia que pela manhã eu havia chamado por Ganesha. Quem era Ganesha? Então, naquele momento, eu entendi que quando eu pudesse ter um espaço, que esse espaço seria dedicado a Shri Ganesha. Então, eu quero concluir a nossa conversa de hoje colocando essa, na verdade, todo ritual, toda ação, né, é precedida por uma saudação a Ganesha. Então, Om Ganeshaya Namah, que todos sejam liberados na sua trajetória e que a nossa ação venha da nossa sabedoria. Quando nós agimos a partir de avidya, a partir da ignorância, essa ação resulta em dor, resulta em sofrimento, é dukkha. E quanto mais nós estivermos despertos, alinhados, mais alegria, mais sabedoria poderemos desfrutar nesse momento da nossa existência. Então, Om Ganeshaya Namah, agradeço a presença de todos e até um próximo momento. Namastê!